Fala aí, pessoal, estamos chegando com um conteúdo aqui mais do que especial, porque é um assunto muito importante. Sei que você, torcedor cruzeirense, está acompanhando aí o noticiário, está vendo isso e aquilo sobre a recuperação judicial, a RJ, plano de credores, Ministério Público entra no meio, a Justiça suspende a Assembleia e convidamos aqui 3 pessoas para esclarecer todo esse processo da recuperação judicial. Estou com o jornalista Stefano Poc para a gente debater aqui, ouvir o que é esse processo de RJ que o torcedor quer saber tanto e por que tem uma importância fundamental nesta recuperação do Cruzeiro. Estamos com o Fred Luz e o Leonardo Coelho, da Álvares Marçal, e com o Sérgio Rodrigues na condição de presidente, porque foi o primeiro ato, pedir a recuperação judicial. Então, Sérgio, eu acho que você começa falando sobre a RJ e esse processo que já vem de um tempo já, e a importância disso para essa recuperação do Cruzeiro, tendo agora a SAF e a associação pedindo essa recuperação judicial para tentar, né, dar uma equacionada na dívida bilionária que todo mundo já acompanhou aí. Obrigado aí por participar aqui do canal. Olá, Samuel. Olá, Stefano. Prazer falar com vocês aí, jornalistas aí que a gente admira. Grande Fred, grande Léo, parceiros aí de todas as horas desse momento difícil, mas que com certeza vai ficar na história aí desse trabalho árduo que a gente tem feito aí, né? Ô, Samuel, na verdade, até faço questão de frisar sempre, a RJ foi uma coisa que quando começou a se falar no começo, no princípio dessas discussões, eu era radicalmente contra. E me lembro que o Fred, muito antes até da SAF, a gente já discutia essa solução, o Fred sempre defendeu ela, ele trabalhou nela de forma exitosa, tanto no âmbito extrajudicial no Figueirense, quanto no âmbito judicial no Curitiba, né? Fizemos algumas reuniões virtuais com o professor Ayub, dentre outros aí, que o Fred sempre defendeu, e depois acabou que quando veio a operação da SAF, acabou virando uma condição efetivamente que hoje eu falo que eu tenho toda a tranquilidade de falar, errei, né, de me render a ela e não ter dúvida que realmente é a melhor solução. Primeiro, por causa que tudo que a gente tem que pensar é mercado, né, Samuel? Então, desde que vem aquela discussão lá atrás, quanto vale o Cruzeiro? Eu falava, quanto o mercado paga. Né? Então, o mercado, ele só aceita como solução de concurso universal de credores a RJ, porque a RCE prevista na lei da SAF, ela é muito nova, e além de ser nova, ela não está bem regulamentada, e está indo cada hora numa direção. Né? Então, você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, a RCE do Fluminense teve administrador judicial nomeado, né, que é uma coisa que não está previsto na regulamentação da RCE. E cada hora ela vai para um lado, ela não tem a questão dos juros, enfim, bem definidos, da própria regulamentação. Já a RJ já é uma coisa sedimentada para fundos, para o mercado quer a RJ. E a gente sabe que o Cruzeiro vai precisar fazer isso em algum momento, né? Tem negociado essa questão de créditos, enfim. Então, a gente chegou à conclusão de que, por estar mais bem sedimentada, e com sucesso, né, desde que a gente saiu aqui do ordenamento jurídico daquele decreto-lei 7661 de 45 para vir a lei de recuperação, que é 11.101 de 2005, desde que virou recuperação judicial, as empresas têm de fato se recuperado. Né? Então, entendeu-se que esse instrumento seria melhor, e aí, obviamente, como a gente até colocou naquela famosa votação lá no Barro Preto que estava cheia, acabou virando, inclusive, uma condição, mas eu realmente, o que eu fiquei mais feliz foi isso, que eu, até por conhecer a matéria, eu me convenci dela. Né? O meu medo era esse que a gente está vivendo agora, é isso que a gente sempre falava, e obviamente o Fred, o Léo, a Álvares, todo mundo que está envolvido com a gente sabia desse, entre aspas, risco, que é isso. É muita gente de fora querendo interferir, gente que não conhece a matéria, é muito motivo de ficar falando aí, não só sem conhecer, mas às vezes sem necessidade. É uma oportunidade para aqueles que muitas vezes participaram da destruição do Cruzeiro aparecer agora para tentar complicar mais, que é o que está acontecendo, enfim. Mas a gente acredita muito no processo, acredita no fim, na justiça, acredita nessa equipe competente que a gente tem, e não tem dúvida que esse é o melhor caminho, que várias empresas seguem esse caminho para darem certo e dão no final. E mais uma vez eu tenho certeza que, apesar de todos os percalços, a gente também vai dar certo com isso. Muito bem. É importante, eu acho, a gente trazer aqui o Fred e Leonardo, que a Álvares e Marçal é que está conduzindo todo esse processo, né? E quando se vê lá questionamento, que está tentando fraudar o plano, está incluindo credores que não deveriam estar. Eu queria que você explicasse todo esse processo também, que está sendo conduzido por uma das grandes empresas aí do mundo, né, Álvares e Marçal, para essa recuperação judicial aqui no Cruzeiro. Acho que você começa, Fred.
Eu só vou passar a bola para o Léo, porque o Léo tem muito mais conhecimento de causa. É só deixar claro o seguinte: a Álvares tem uma vasta experiência em conduzir processos. É a maior empresa americana, a maior do mundo em reestruturação. Nós não temos caso de mal feito, de coisa errada, pelo contrário, a gente preza muito pela legalidade, pela organização, né? O ponto que eu até estava comentando aqui originalmente é o seguinte: uma recuperação judicial, ela é um processo que demanda qualidade e seriedade e respeito, porque no final do dia, a recuperação judicial é um grande acordo entre o devedor e seus credores, mediado pela justiça. Então, é necessário, sim, apurar todas as informações. Eu tenho certeza que o Léo vai falar sobre isso. E todos aqueles credores que, eventualmente, estejam em dúvida sobre o valor dos seus créditos lá, eles têm todo o direito e devem, o quanto antes, procurar o Cruzeiro para trazer as suas demandas e os seus valores para nós avaliarmos e corrigirmos. Então, essa é uma mensagem muito importante, que os credores procurem o Cruzeiro lá na sede do Barro Preto se tiverem qualquer dúvida sobre o que tem a receber. E do lado da Álvares e Marçal, nós vamos estar diligentemente trabalhando para que os interesses estejam todos sendo respeitados. A recuperação judicial tem um ponto importante em relação às renegociações de dívida que se faziam no passado no próprio Cruzeiro, né? Tem uma frase que o Cruzeiro fingia que fazia o acordo e depois não pagava, porque não tinha condição. A recuperação judicial, isso não pode acontecer. Numa recuperação judicial, o que for acordado com a mediação do juiz terá que ser cumprido. E tem seríssimas penalidades se não for. E por isso é que esse entendimento pode demandar um pouquinho mais de tempo e um pouquinho mais de discussão. Mas tem uma vantagem fundamental para o credor, é que ele vai receber, coisa que antes ele jamais teve segurança. Então, com isso, eu passo a bola para o Léo, que vai entrar aí bastante questões técnicas. E, Sérgio, sempre um prazer estar aqui trabalhando com você. Sempre, né? A gente, acho que o que o Cruzeiro está conseguindo de melhoria e de performance é muito bom. Isso se deve muito à tua iniciativa. E Samuel e Stephanie, a todos os ouvintes aqui, a quem está nos assistindo, também espero que isso seja bastante esclarecedor para todos vocês. Boa, Fred. Bom dia, Samuel. Bom dia, Stefano. Bom dia, Sérgio. Fred, eu já estou falando desde as 7 da manhã hoje. Eu acho assim, o processo de recuperação judicial, o Sérgio e o Fred colocaram muito bem, ele é um processo que tem uma certa carga de emoção. Tá? Nunca é legal você ter um direito seu de receber sendo disputado em juízo, né? Seja para repactuar uma condição de pagamento, seja para repactuar mesmo o valor. Então, tem muita emoção. Como é que a gente resolve essa questão de emoção? Com racionalidade. Tá? E aí, o chamamento do Fred, do presidente Sérgio, de que os credores que eventualmente se sintam com seus créditos incorretos em relação àquilo que está no quadro geral, né, de credores, que eles busquem o Cruzeiro lá no Barro Preto. Não é o Cruzeiro que vai dizer se está certo ou errado, isso é importante dizer, tá? É o administrador judicial, que é um ente aí do processo de recuperação judicial, que não é nem pró-devedor, nem pró-credor. Ele é um fiscal para garantir exatamente isso, que a dívida, né, no final do dia, ela seja colocada dentro da recuperação judicial no seu valor correto. Tá? Mas esse processo emocional que permite e demanda, né, essa comunicação um pouco mais racional, sob a lógica do credor, e eu acho que é importante frisar sempre sob a lógica do credor, eu acho que ele envolve 3 passos. O primeiro passo a gente já comentou aqui rapidamente, que é qual o tamanho da minha dívida. Então, o Cruzeiro me listou por R$100. Eu acho que a minha dívida é R$150, porque tem multa, juros, um cálculo diferente aqui e acolá. Ok. Leva-se essa diferença, né, para o administrador judicial. O Cruzeiro vai mostrar por que ele listou por R$100. O credor vai mostrar por que ele acha que é 150.
e o administrador judicial vai falar, ó, é 100, é 150 ou é alguma coisa no meio do caminho. Quem arbitra esse valor é o administrador judicial, é ele que dá o selo, né, de qualidade para essa dívida. Então, esse acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, sob a ótica do credor, é entender como a dívida dele está pactuada dentro da recuperação judicial. A recuperação judicial, ela tem 4 classes, né, de dívida. Uma classe 1, que é trabalhista, tá? Créditos de natureza trabalhista, que geralmente são os créditos que recebem primeiro, né? Até porque, se a associação fosse para o processo de falência, o plano de recuperação judicial não foi aprovado, a associação vai para a falência. Num processo falimentar, a hierarquia privilegiaria também esses credores. Mas não é só isso. É que, em geral, esses credores são menores, portanto, tem uma dificuldade maior de negociar, e a lei dá uma certa proteção para eles. Por isso que eles estão chamados de classe 1. Existem créditos chamados de classe 2, que são créditos garantidos. Então, o Samuel fez um empréstimo para o Cruzeiro e pegou lá um imóvel como garantia. Ele fez um empréstimo de 100, o imóvel vale 80. 80 desses 100 reais que ele tem de dívida serão colocados na classe 2 porque são garantidos por aquele imóvel que vale 80 reais. E os outros 20? Os outros 20 vão para a classe 3, que são todos os créditos que não possuem, que não são trabalhistas, não têm garantia por trás e não possuem, portanto, nenhuma outra garantia, e são chamados aí no jargão de quirografários. Tá? Aqui, infelizmente, né, em todo o processo de recuperação judicial, é onde a maior parte, né, dos descontos são dados. Qual a lógica? A lógica é a mesma de um processo falimentar. Eu estou num processo falimentar, eu criei lá a minha massa falida, eu paguei o trabalhador primeiro, paguei quem tem garantia real na sequência. Na falência, você ainda tem o fisco entrando na prioridade aí para levar ainda abocanhar uma parte da massa falida. O credor quirografário, esse credor de classe 3, ele é o do final da fila. Existe a classe 4, mas a classe 4 ela foi criada até depois da concepção original da lei, lá em 2004, 2005, e ela basicamente para proteger pequenas e médias empresas. Então, esse também recebe de uma forma um pouquinho melhor em relação à classe 3, por exemplo. Então, de uma forma geral, Samuel, Stefano, a recuperação judicial não é um processo simples e, principalmente, ela tem regras. E essas regras têm que ser respeitadas. O que a gente vê muito, né, o presidente Sérgio mencionou isso, o que a gente vê muito nesses processos são credores, na verdade, vou além dos credores, são partes, né, porque às vezes, não é o caso aqui, mas às vezes você tem inclusive devedor tentando fazer isso, arbitrando a informação, tá? Tentando criar factoides para gerar o máximo de momento, né, em favor das suas causas. E aí, instâncias como essa aqui, como o chamamento que a gente está fazendo para os credores irem ao Barro Preto para demonstrar o que eles entendem como sendo o seu valor, para que a gente possa levar o administrador judicial para o administrador judicial chancelar ou não essa diferença, são movimentos importantíssimos para tirar essa camada de emoção da recuperação judicial. Ô, Léo, inclusive, dentro desse assunto que você estava falando, e aí o Fred também pode falar, a gente viu, o torcedor do Cruzeiro, a pessoa que ela não está muito por dentro dessa parte técnica, né, do que está acontecendo de fato no processo, ela acaba recebendo algumas manchetes, algumas notícias que acabam confundindo um pouco. Por exemplo, a gente viu recentemente o ex-técnico Mano Menezes reclamando que ia ter um deságio muito grande. A Assembleia ela foi suspensa por um pedido do Fred, ex-atacante. São pessoas que têm dívidas com o Cruzeiro, dívidas altas, e estão reclamando do deságio. Mas, aparentemente, isso é um movimento até contraproducente para eles, né? Porque sem a recuperação judicial, o caminho natural seria que meio uma falência. E aí pode ser que eles nem consigam receber, né? Como é que funciona isso? Por que existe algum movimento contrário à recuperação judicial? O grande ponto aqui do processo como esse de recuperação judicial, e isso acontece especialmente para os credores que são um pouco mais ágeis do que a média dos demais credores, é não gostar do processo de recuperação judicial, porque o processo de recuperação judicial, como eu falei, ele dá uma hierarquia, né, de como você trata a dívida de cada um. E essa hierarquia está respeitada, e eu vou dar exemplos disso daqui a pouco, mas está respeitada no processo do Cruzeiro. Credores maiores e mais ágeis, em geral, eles gostam de apostar contra o processo, tá?
porque no modelo atual, o modelo que existia até hoje, da renegociação de dívida de associações, quem conseguia causar maior constrangimento, né, para a associação, em geral, recebia primeiro. Então, esse constrangimento poderia ser a alienação de um imóvel da associação, de um fluxo de recebimentos que a associação, porventura, tivesse direito, tá? Ou mesmo via imprensa, causando danos à imagem da associação. Tá? E aí, esses instrumentos de pressão dentro de uma recuperação judicial, eles inexistem, porque você tem que respeitar aquela hierarquia de credores. Então, o que acontece muitas vezes, Stefano, e é um movimento natural, não estou fazendo juízo de valor aqui, né, e nem singularizando no caso do Mano e do Fred, não. É que esses credores maiores, representados por advogados grandes e que conhecem bem o processo, tentam agir antes para chegar a um acordo mais rápido com a associação, ainda que esse acordo seja um acordo do tipo fingimento, né? Eu finjo que negociei, a associação finge que estendeu o pagamento, mas chega lá no dia de pagar, não acontece nada, a associação não tem caixa e não consegue pagar. A recuperação judicial, ela elimina esse tipo de assimetria na hora de discussão de dívida entre a associação e seus credores. Eu queria até comentar sobre isso. Ponto adicionar também, Léo, só desculpe, Sérgio, que é o processo da recuperação judicial, no que diz respeito às dívidas trabalhistas, privilegia o recebimento, em primeiro lugar, dos menores valores. Isso é um ponto importante, e uma mudança importante em todo o processo. Vou mostrar isso daqui a pouco, Fred, pode deixar. Passando, Sérgio, para você, desculpa. Não, eu ia fazer um mix disso, que eu acho que tem que entender, o processo de recuperação judicial, ele é meio como um saber conviver em sociedade. É todo mundo receber um pouco para evitar que um só que tenha advogados, que tenha mais acesso à justiça, vá lá e consiga um bloqueio e receba sozinho. Então, é isso que acho que as pessoas têm que começar a entender. A justiça que existe por trás desse processo. E aí, como bem colocado pelo Léo, o grande problema é que, por exemplo, nós temos hoje a maior recuperação judicial do Brasil, está em Minas Gerais, que é da Samarco, 51 bilhões de reais. Só que lá não interessa se a Samarco não pagou o cara a máquina que fornecia lá que não recebeu, porque o dono dessa empresa não é famoso. Agora, quando o Mano Menezes pega um microfone, que é um cara que a torcida gosta, que ganhou título no Cruzeiro, que a gente tem um imenso respeito, mas fala da forma como ele falou, ele joga muito contra a instituição Cruzeiro e contra o que está sendo feito, porque falar, eu não aceito porque tem um deságio grande, mas peraí, tem deságio para quem tem muito a receber. Aqueles que são a grande maioria, aqueles que recebiam pouco, que têm créditos abaixo de 180 mil reais, que ainda assim é um crédito alto, não tem deságio nenhum para eles receberem. Então, quem ganha pouco, quem tem pouco a receber, vai receber integralmente parcelado. E como o Fred bem colocou, com a garantia de que vai receber. Porque o grande problema que a gente vivia antes, na verdade, como o Fred não é nem fingir, a gente fazia o acordo, porque a gente não tinha condição de pagar à vista. Então, vamos fazer o acordo com o objetivo de cumpri-lo. Só que aí você paga a primeira, a segunda e a terceira parcela. Vem aquele negócio dos recebimentos caem. Você tem que pagar o salário do elenco que está jogando ali e tal, não conseguia cumprir o resto. Então a gente fazia, não é nem fingir, a gente fazia o acordo, queria cumprir, mas não conseguia cumprir. Né? Então, o que eu acho que a gente tem que desmistificar é isso. Só que quando uma voz como a do Mano Menezes, multicampeão, técnico de seleção, fala isso, qual que vira manchete? Mano, fala mal da SAF, fala mal da recuperação, fala mal do Cruzeiro, já mistura os atores todos, já coloca de uma forma. Aí a pessoa que não conhece isso, que gosta de esporte, vê aquela entrevista, nosso mano falou que eu vou ter um desastre, e aí já vira aquela bola de neve da mentira repetida muitas vezes, virar uma verdade. Né? Então, acho que isso que é importante, inclusive essa oportunidade para ter esse esclarecimento, como o Fred falou, quem tiver dúvida, vai atrás. Né? Eu quero também só adicionar aqui, como a gente falou, desde que a gente fez a venda do Cruzeiro, que trouxemos as melhores equipes, além da Álvares, nosso escritório de advocacia, que é o Daniel Vilas Boas, que tem imenso conhecimento de recuperação judicial, é professor da matéria, está nas maiores do país, inclusive nessa da Samarco, o Daniel é um dos advogados dela, então é um cara que tem imensa experiência nisso. Então o que o torcedor precisa entender é que não teria como a gente estar melhor assessorado do que nós estamos hoje também, para que tudo corra bem. Sérgio, até aproveitando, pode falar, Léo. Rapidinho, o Sérgio colocou um ponto muito relevante aqui, do respeito, né, a essa hierarquia de valores. Então, só para dar exemplo, né, quando a gente fala dos credores trabalhistas, daqueles credores de classe 1, o plano do Cruzeiro você tem grosseiramente 464 credores listados, né, como classe 1, como credores de crédito trabalhista. Aqueles credores que têm dívida até 20 mil reais,
tá, eles recebem em até 6 meses da homologação do plano integralmente. Então, Samuel, você tem uma dívida de R$18 mil lá com o Cruzeiro. Você vai receber esses R$18 mil em até 6 meses da homologação do plano. Tá? Mas a minha dívida não é de 18, a minha dívida é de R$110 mil. Então, o que acontece? Nesses R$110 mil, você vai receber R$20 mil, né, em até 6 meses da homologação do plano. Pô, e os outros R$90 mil? Os outros R$90 mil você vai receber integralmente, tá, em 3 parcelas de R$30 mil, corrigidas, né, TR mais 6%, é a correção nessa classe, corrigidas, e vai receber anualmente em cada aniversário do primeiro pagamento lá dos R$20 mil. Tá? Então, você vai receber 30, 30, 30, de novo, sua dívida de R$110 mil está quitada em 3 anos, sem nenhum deságio. Mas não, minha dívida é de R$200 mil. Então, o que acontece? Você vai receber R$20 mil em 6 meses, você vai receber R$180 mil, que é o limite da classe, 181.800, na verdade, que são 150 salários mínimos. Menos os 20 mil que você já recebeu, portanto, 160 mil em 3 parcelas, integralmente, sem deságio, e aqueles 20 mil que são os adicionais em relação aos 180, esses sim sofrem um deságio de 75%, tá? 5 mil eles viram 5 mil e aí sim, esse você recebe numa condição de 1 ano de carência, mais 7 anos de repagamento. Então, o processo aqui, só para dar um exemplo, esse é um processo que favorece o pagamento dos credores menores. Até esse limite de 180 mil tá, 181.800 você tem, daqueles 464 credores, você tem 421 credores. Que, numa situação de renegociação direta com a associação, fora de recuperação judicial, muito provavelmente não seriam privilegiados. Né, porque você tem que endereçar onde a pressão está maior, e a pressão está maior naqueles grandes credores. Então, é mais ou menos assim que se cria, né, uma certa ordem nesse processo de recuperação judicial, privilegiando, de fato, quem tem menos, né, condição de jogar a sua dívida ao longo do tempo. Ô, Léo, e vale frisar também que todos esses aí, se fosse para a justiça, já ia perder pelo menos 20% para o advogado, né? Exatamente. Léo, só para pontuar bem, qual é o total mesmo de credores da classe 1 que você falou? 464 credores, classe 1 ela tem 464. E quantos vão receber integralmente? Quantos vão receber integralmente desses 464? 421. 256. Seja, olha só. 200, mas só para fechar. Dos 421, 256 recebem em até 6 meses. Olha só, então vamos lá. Recebem em até 3 anos. Olha só, o poder da comunicação e a realidade. Então, você tem 461 para receber, 256 vão receber em até 6 meses, sem nenhum desconto. Os demais, 100 e poucos para completar, 421 vão receber em 3 anos, em 3 parcelas anuais, corrigidas pela TR mais 6. Sem desconto. E o Zum está na turma que tem muito dinheiro a receber, mais de 180 mil reais. E que vai ser paga, né? E vão receber. Porque a história é que eles não recebiam, não tinham perspectiva de receber. E outro detalhe importante que eu gosto de frisar, nós não estamos aqui para discutir isso, até porque tudo acontece, é uma culpa geral, mas gente, porque às vezes eu ainda sou questionado por alguns ali e tal, mas a grande maioria desses créditos também é anterior à nossa gestão. A verdade é essa. Porque, por exemplo, quando a gente chega no Cruzeiro em junho de 2020, tinha sido feita uma demissão em massa lá por telefone, praticamente, por causa que as pessoas foram à justiça depois, a gente acabou não conseguindo pagar, porque, como eu falei, tinha que manter os compromissos da gestão. Então, quer dizer, eu estou querendo ilustrar, não é para atribuir culpa, dizer nada disso, mas para dizer que a gente que está para receber tem mais de 2 anos. Né? Não é dívida recente. A grande maioria desses créditos é isso. Então, assim, é isso que você falou. Então, quem não tinha esse horizonte de receber, vai receber em 6 meses da homologação, a grande maioria. Ô, Léo, até aproveitando aí, a Justiça agora suspendeu e uma nova data será marcada. Quais são os passos importantes para que tenha isso e para que todo mundo possa compreender a recuperação judicial do Cruzeiro? O que a Justiça
pode aí acatar de todas as formas para que todo mundo receba, esses aí vão ter o deságio desses valores maiores, mas qual que seria um outro caminho? O que a Justiça pode determinar de tudo isso nessa recuperação judicial do Cruzeiro? Eu acho que a Justiça está sendo cuidadosa, né, na formalidade do processo da RJ do Cruzeiro, isso é importante. Tá? Quando você monta o quadro geral de credores, né, que é o instrumento no qual você comunica a todas as partes o quanto o Cruzeiro Associação deve para cada credor, isso é feito com base no documento oficial que o clube tem, que é a sua contabilidade. Então, ninguém inventa número. Mas, muitas vezes, até pelo processo que o presidente Sérgio mencionou, às vezes a contabilidade não está 100% na mesma velocidade da realidade. Às vezes já foi feito algum pagamento para um credor aqui e acolá, e a contabilidade ainda não foi baixada. Especialmente em empresas e associações que estão passando por um processo de reestruturação, isso é comum, porque você tem uma rotatividade bastante grande de colaboradores ali dentro, e às vezes sai gente que tem conhecimento e entra gente que não tem conhecimento, e esse processo ele fica um pouquinho atabalhoado. Nesse caso, tá, o que acontece o quadro geral de credores ele é montado e depois ele é validado pelo administrador judicial do jeito que eu tinha falado. Nesse momento da recuperação judicial do Cruzeiro, essa é a parte que tem sido usada, né, na Justiça como a principal razão para a suspensão dos pagamentos. Bom, o quadro geral de credores não está atualizado, né, em relação ao tamanho real da dívida. Só que quando você, como credor, aprova, né, um plano de recuperação judicial, você não está aprovando o teu valor, né, ou o valor que o Cruzeiro, a associação, listou. Você está aprovando as condições de pagamento daquele plano. Se a minha dívida foi listada como 100, mas ao final do processo o administrador judicial diz que ela é 150, naquele exemplo que eu estava dando para o Stefano, eu vou receber esses 150 nas condições que foram pactuadas lá para o plano de recuperação judicial. Então, é isso que está no pano de fundo da discussão hoje. O que vem pela frente, né, que é a tua pergunta? Eu vejo o cenário mais provável, tá, é um cenário em que a gente vai pedir alguns esclarecimentos, né, para o desembargador com relação à decisão dele, no sentido de checar se existe ainda a possibilidade de se realizar essa assembleia no dia 15, que era o dia imaginado como a segunda chamada, né, para a assembleia, se ela não fosse instalada do dia 7. Se isso não acontecer, o próximo passo é buscar uma nova data para essa assembleia no prazo mais rápido possível. Por que o prazo mais rápido possível? Porque é importante para a associação resolver a sua dívida rapidamente, para começar a partir, virar essa página e começar a partir já para os pagamentos. E é importante, principalmente, para os credores, né, que esse seja um processo célere, que esse seja um processo rápido e que você não fique alongando a dor por muito tempo. Então, grosseiramente, Samuel, o que a gente tem são esses dois momentos. Ou a gente faz agora no dia 15, a depender de esclarecimento do desembargador, que eu acho, honestamente, um pouco menos provável, ou assim que houver o posicionamento do administrador judicial com relação ao quadro geral de credores. Uma coisa que eu acho importante também, que entra muito na dúvida, principalmente de alguns credores que não estão listados ainda, que são credores que ainda estão, por exemplo, em processos, né? Processos que ainda não têm sentença, ou, enfim, que ainda estão discutindo. Como é que ficam essas pessoas que vão ver essa RJ passando? Elas entram a posterior, ou essas negociações, como é que elas são feitas depois, num cenário hipoteticamente bom, que a RJ é devidamente aprovada, a Assembleia aprova tudo? Essas pessoas que têm seus créditos hoje, né, controversos, que ainda não tem a decisão final ou do valor ou mesmo do mérito do crédito, mas são créditos cuja origem está antes do pedido de recuperação judicial, essa é a parte importante, elas sim entram dentro do plano de recuperação judicial nas classes compatíveis com a sua dívida. Então, imagina que é uma dívida que tem lá alguma garantia, ele vai entrar na classe 2. É uma dívida trabalhista, ele entra na classe 1. É uma dívida sem garantia, e ele não é micro e pequena empresa, ele vai para a classe 3. E aí, a decorrência natural disso é o administrador judicial coleta, né, essa é a regra geral, pode haver exceção aqui e acolá, ele coleta, inclusive, o voto desses créditos controversos, tá? Para ter um mapa de votação
suficientemente ajustado para a realidade que vier a ser a realidade daqueles créditos que estão na justiça. Para a gente já caminhar aí para o final, eu queria que vocês falassem sobre, até já o Fred comentou isso um pouco, mas da seriedade que é uma recuperação judicial, né? Até fora aqui a gente estava falando sobre um processo que, a partir do momento que você está nele, não tem mais rompimento de nada, é seriedade, é pagamento, inclusive até com não poder mais ficar, por exemplo, no caso da associação, não pode, se é isso que eu entendi, não pode ter mais dívida, porque aquilo ali vai implicar num processo de pedir a falência, né? Eu queria que vocês explicassem a importância de todos entenderem o que é uma recuperação judicial e, a partir do momento em que for aprovado o plano, a história é bem rígida, né? Ô, Samuel, deixa eu só falar antes deles irem para a parte técnica, que eu acho que o Léo vai falar até melhor. Isso aí que você falou é uma questão que o torcedor precisa entender e que eu repito muito lá no clube, sabe? Quando a gente ainda é cobrado ou questionado por conselheiro fiscal que vê notícias, as coisas, eu falo, o Cruzeiro é o clube mais fiscalizado do Brasil hoje. Porque a gente tem não só a fiscalização interna, mas como essa fiscalização, administrador judicial com quem a gente se reúne frequentemente, como você mesmo viu, o MP está em cima, nós temos o Poder Judiciário. Então, assim, eu tenho a total tranquilidade quando às vezes, é o que eu falei, infelizmente, por isso que eu falo que essa oportunidade é boa, espero que não só pela grande audiência que você tem, mas que você, Stefano, como grandes aí influenciadores da torcida, consigam replicar e passem isso até mesmo fora, seja na roda de conversa, no grupo de WhatsApp, trazer essa tranquilidade, porque infelizmente o que vende é a polêmica. Então, quando você falou o nome do Mano, a entrevista do Mano cai como uma bomba e todo mundo acha que está tudo perdido. E não é. É o contrário. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente continua muito pé no chão, trabalhando muito. Né? Outro dia eu gravei um programa e relembro aquela primeira frase do Ronaldo nessa reunião que a gente falou, quando ele diz: não é momento de comemorar, de arregaçar as mangas e trabalhar. Continua esse momento. Né? Não é porque a SAF foi para a Série A que está tudo certo com a recuperação judicial. A recuperação judicial é da associação, não é da SAF. Então a gente tem muito trabalho, mas muito trabalho pela frente, e não tenho dúvida que o Cruzeiro é o clube mais fiscalizado. O relatório que a gente tem que mandar para o administrador judicial mensal vai para o site do Cruzeiro. Então o que eu sugiro? Aqueles que têm interesse, vocês jornalistas, quando vem uma notícia, vai naquele relatório que vai ser publicado lá, vê se bate com a entrevista que foi falada, né? Vamos tentar multiplicar essas coisas boas e o torcedor ter essa consciência, que não existe um clube mais fiscalizado. Portanto, é o que você falou, vai de encontro à sua frase da seriedade do processo, né? Que tudo tem que ser feito ali, pincos nos is, tudo azul no branco, como eu gosto de dizer, porque as nossas cores são essas. Então, não tenho dúvida disso, né? Que o torcedor, o conselheiro, todo mundo que está acompanhando isso aí, de que eu falo, esse foi, entre aspas, um passo atrás, porque ninguém quer dar em recuperação, ninguém quer estar em recuperação, mas para dar 2 à frente, para a gente entregar aquele Cruzeiro realmente daqui a 6, 7, 8 anos, eu, no caso, entrego ano que vem, mas para o Cruzeiro daqui 7, 8 anos, tá livre daquela dívida bilionária que a gente nunca imaginou que a gente ia estar livre dela 2 anos atrás, entendeu? Eu acho que esse ponto é fundamental, Sérgio, porque quando o Cruzeiro entra, né, Cruzeiro Associação entra com um pedido de recuperação judicial, ele meio que abre mão, né, da sua capacidade de fazer aqueles movimentos de negociação bilateral com cada um dos credores. Por quê? Porque agora existe um processo formal, ajustado, né, com regras claras lá desde 2004 e 2005, testado em várias instâncias, né, foi a fala inicial do presidente Sérgio, e fiscalizado por entes independentes. O Ministério Público é um exemplo, mas o principal fiscalizador desse processo, aquele que diz, né, se formalmente o processo está ok ou não, é o administrador judicial. Né? Então, nesse desenho de recuperação judicial, qualquer dívida pactuada pelo Cruzeiro, né, eventualmente depois do plano ser homologado, o plano foi aceito, qualquer dívida pactuada pelo Cruzeiro que não seja paga, representa um evento de falência. Tá? E esse evento de falência é bastante simples. O credor pode falar, olha, não quero negociar, você tem que me pagar, não pagou, vamos para um processo falimentar e eu vou resolver aqui meu crédito na massa falida do Cruzeiro Associação. Tá? Tem movimentos procrastinatórios aqui e acolá na justiça que fazem com que esse processo seja mais longo, mas o texto, a essência da lei é essa. Eu entrei em recuperação judicial, eu abri mão da minha capacidade de repactuar depois desse primeiro pacto debaixo da recuperação judicial. Mas não é só isso.
eu constituí como Cruzeiro Associação uma nova dívida, tá? Pós-concursal, depois da homologação do plano de recuperação judicial. E eu quero atrasar essa dívida. Eu posso? Se você negociar com o seu credor e ele topar, sim. Se o seu credor não topar, esse também é um evento durante o período de monitoramento da recuperação judicial, que em geral dura aí de 2 a 5 anos após a homologação do plano de recuperação judicial. Esse também é um evento que pode levar a uma falência. Então, acho que é importante perceber aqui que a hora que o Cruzeiro Associação leva, né, a sua história para dentro de um processo de recuperação judicial, essa é a demonstração mais clara de seriedade para tratar todos os seus credores. Seria ótimo conseguir pagar todo mundo, só que essa realidade não existe. A dívida que se chegou do Cruzeiro até hoje, ela é incapaz de ser paga em qualquer condição, considerando o fluxo de caixa disponível pelo Cruzeiro, né? Então, essa seriedade de entrar num processo duro, num processo difícil, não é porque o Sérgio está aqui, não é porque o presidente que quer, né, passar para a história do clube como aquele que trouxe um processo de recuperação judicial, né, para dentro de casa, mas é o processo correto, certo, para de fato conseguir resolver uma situação de dívida que seria insolúvel em qualquer outro cenário e ainda assim priorizar os pagamentos de quem mais sofre nesse processo de recuperação judicial, que são pequenos credores, pequenos detentores de créditos trabalhistas, por exemplo, e que ajudaram ali com o esforço do seu trabalho na construção do que o Cruzeiro é hoje. Então, acho que essa parte é fundamental de ressaltar. O Cruzeiro não tem mais possibilidades, uma vez aprovado o plano de recuperação judicial, que não seja o pagamento integral da sua dívida repactuada. Eu vou fazer a minha última aqui então, Samuca, e aí fica por sua conta. Eu acho que uma coisa que a gente tenta combater muito quando a gente entra nesse assunto de recuperação judicial é que muitas vezes, obviamente por outros fatores, né, até uma questão igual vocês já falaram, uma questão emocional, muita gente fala, isso é institucionalizar o calote, o Cruzeiro quer dar o calote, e é justamente, conversando aqui, é justamente o oposto, né? A gente está falando de pessoas receberem o que elas... Primeiramente, quem tem pouco a receber integralmente, e quem tem muito a receber o que de fato o clube tem condições de pagar, porque aparentemente, se não for por essa recuperação judicial, acaba que ninguém vai receber nada, não é isso mesmo? É isso, porque no processo de falência, no processo onde você não consegue fazer os seus pagamentos, tá? Não consegue honrar aquilo que foi pactuado, e não consegue mais ter a capacidade de negociar com seus credores, né? E isso acontece geralmente quando você tem uma dívida extremamente grande, extremamente longa, como era o caso do Cruzeiro Associação, como é o caso do Cruzeiro Associação. Nesse momento, você está flertando com um processo de falência. E numa falência, você tem uma regra. Você vai pagar lá credores trabalhistas até 150 salários mínimos, por isso que a gente montou lá o plano de recuperação judicial mais interessante, né, para esses credores do que um processo falimentar. Você vai pagar, na sequência, você vai pagar fisco, que não está aqui no processo tributário. O governo entra pesado aí no meio do caminho. Então, na prática, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: num processo falimentar, todo credor que tivesse acima de 150 salários mínimos para receber na classe trabalhista já estaria em risco. Aqui, não só não está em risco, como está recebendo. É verdade que com acima de 180 mil reais, com deságio lá de 75%, né, somente naquela parcela acima de 180 mil reais, para os credores trabalhistas, mas está recebendo, né? Ao passo que numa situação de falência, nem isso seria possível de garantir, tá? Mas eu acho que o caminho, a gente falou muito em falência aqui, mas mais para mostrar o que seria o pior cenário, né, também para os credores, para a educação dos credores, no caso de não aprovação do plano. Só que eu acho que esse é um plano, apesar de toda essa onda de emoção vinculada a todo o processo de recuperação judicial, esse é um plano consistente, é um plano sério, tá? É um plano que pode ter erro, sim, no seu QGC aqui a colar, no seu quadro geral de credores aqui a colar, por conta do que eu já expliquei, né, que você pega a informação contábil da empresa. Pode ser que ela não esteja refletindo 100% da realidade. Mas... Eu vou repetir o convite aqui, Léo, para todos os credores, todos procurarem o Cruzeiro no Barro Preto e para discutir qualquer questão de valor. Estamos abertos lá. Tem uma equipe lá para isso. Então, o quanto antes é muito importante.
E acho até que é interessante, Stephanie e Samuel, que conhece muita gente aqui, teve pelo Cruzeiro. Eu recebo do meu Instagram, recebo no WhatsApp, vários colaboradores antigos aí que a gente conhece e conversa, que estão trabalhando para ajudar a gente no plano. Só que esses são os que ganham pouco e não são famosos. Então, esses não vão para a mídia. Então, se vocês ligarem para vários, vocês vão ver que eles estão se mobilizando. Existe grupo de WhatsApp formado por quem ganha pouco para pedir para eles ajudarem a ir lá, votar sim e tal. Porque são pessoas que valorizam isso, né? Que tiveram ao lado do Cruzeiro, que muitos se projetaram com o Cruzeiro. É óbvio que eles deveriam ter recebido quando saiu, é claro, mas todo mundo sabe da situação e hoje estão vendo que existe um cenário de receber em curto prazo, né? Então, assim, vamos pegar esses positivos e mostrar esses exemplos também, que tem muita gente, como o Léo falou, esses 421 aí, eu tenho certeza que eles estão muito animados e querendo que isso aconteça logo para receber. Só que o problema, o que faz a fama é o que vai no Ministério Público, é o que dá entrevista falando de calote, né? Porque esses são os famosos e são a minoria. E assim, o plano é sério, né? O plano é correto, ele é tecnicamente bem feito e ele representa a real capacidade de pagamento do clube. Qualquer coisa acima disso é utopia. E como é que a gente vai abraçar uma utopia, né, e dizer para esses credores que a gente vai conseguir pagar sem deságio, por exemplo, nenhum, tá? Se lá na frente, quando isso acontecer, o processo me levar a uma falência e eu atrapalhar o recebimento de todo mundo, inclusive dos pequenos. Isso a gente não faz. Tá? Esse desenho de fazer plano, né, para resolver problema dos credores, a gente não faz. A gente também não faz plano para resolver o problema do devedor. A gente faz plano para maximizar a capacidade de pagamento do devedor e toda essa capacidade de pagamento maximizada ser disponibilizada para os credores. Muitas vezes, mesmo com toda essa maximização, você não consegue pagar 100% dos seus credores, e é esse o caso da associação hoje. Muito bem, pessoal. Eu acho que ficou muito bem esclarecido aqui com o Fred Luz e o Leonardo Coelho, da Álvares e Marçal, com o Sérgio Rodrigues, presidente do Cruzeiro, Stefano Porco. Muito obrigado a todos vocês, você que acompanhou até agora. Entre em contato, tenha um crédito a receber, espalhe para um amigo, para um conhecido, para que tudo possa dar certo aí. E o mais importante, né? Quem tem que receber aquele valor ali que é o seu de direito, os outros que vão receber também, mas tendo aí o deságio, mas que todo mundo possa ter aí um recebimento do Cruzeiro e o Cruzeiro que possa buscar essa sua recuperação aí depois de enfrentar muita coisa difícil. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço. Até mais. Abraço. Obrigado. Abraço a todos. Tudo de bom. Até mais, gente. Obrigado.